Olá, queridos amigos do SEACLA. Estamos aqui mais uma vez, hoje para fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com os estudos que estão subsequentes do Evangelho nas quartas-feiras. Então, eu fiquei com a incumbência de estudar um pouco, de aprofundar os ensinamentos em relação ao capítulo 17 do Evangelho, que é o capítulo intitulado Sede Perfeitos, o item 3, que é denominado o homem de bem. E aí, assim, esse capítulo nos traz muitas reflexões, muitas meditações do que queremos ser, de onde queremos chegar. E a primeira reflexão, que é importante nós pensarmos, é se queremos ser um homem de bem. Nós queremos ser um homem de bem. Nós falamos muito sobre missões quando reencarnamos na Terra. E, na verdade, a nossa grande missão e responsabilidade aqui na Terra, quando nós reencarnamos, é de evoluirmos, é de crescermos enquanto espíritos, é de nos tornarmos um homem de bem, um espírito melhor. Essa é a nossa verdadeira responsabilidade e missão, não só para nós que reencarnamos aqui na Terra e depois, quando continuarmos no plano espiritual, após a morte do corpo físico. Então, ser um homem de bem é um objetivo, tem que ser o meu foco. Eu preciso lutar diariamente, diuturnamente, para ser uma pessoa melhor. E aí, existe uma questão que precisa ficar clara para nós. Eu preciso compreender quais são as principais qualidades desse homem de bem. Quais são os atributos, as características? Como fazer para que eu possa desenvolver os meus sentimentos, pensamentos, palavras e ações para que dia a dia eu possa subir a escada evolutiva, aquela escadinha que eu vou dia a dia subindo até eu chegar lá em cima, na escala, e evoluir bastante, que aí a gente fala então que é a perfeição. Então, para isso, para que se eu já entendo que eu quero ser melhor, que eu quero ser um homem de bem, porque eu sigo Jesus e eu acredito piamente nos postulados espíritas, eu necessito então conhecer as qualidades, as principais qualidades do homem de bem. E aí então, no Evangelho, como eu falei, no capítulo 17, no item 3, nós temos todos os atributos, as qualidades, as características do homem de bem. Eu vou destacar algumas aqui. A verdadeira pessoa de bem, ela cumpre com a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. A pessoa é justa. Essa pessoa, ela é justa. A maior lição de justiça que Jesus deixou para nós é de fazer aos outros o que queiramos que façam conosco. O homem de bem, ele tem amor. Ele não seleciona para quem ele vai dar, oferecer, proporcionar amor. E ele pratica a caridade na sua maior pureza, pelo prazer de servir, de ajudar, de auxiliar, de ser útil. Ele interroga a sua consciência, buscando investigar os seus atos. E, olhando para si, para dentro de si, ele vai avaliando se ele praticou mal para alguém, se ele fez todo o bem que estava ao seu alcance,
se ele prejudicou alguém em algum momento, que é aquilo que Santo Agostinho pede a nós na questão 919 do Livro dos Espíritos, que toda noite possamos olhar para dentro de nós e ver como foi esse dia. O que eu fiz? Foi produtivo? Eu estava realizando o quê? E como eu andei me relacionando? Eu fiz mal a alguém? Eu prejudiquei alguém? Eu fiz tudo bem que eu podia? Ou eu deixei alguém na mão? O homem de bem tem fé em Deus, fé em Jesus, na espiritualidade maior. Acredita. Entrega nas mãos de Deus a sua própria vida e segue em frente, lutando para que ele possa cada vez mais evoluir. Sabe que sem a permissão de Deus nada acontece, nada lhe pode acontecer. E realmente não cai uma folha de uma árvore sendo que Deus não queira, tanto aqui quanto no plano espiritual. Então precisamos ter fé, precisamos acreditar em Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, onde tem o item o mal e o remédio, Santo Agostinho pergunta que remédio receitar àqueles que são atacados por obsessões cruéis e males dolorosos. Aí a resposta vem assim: um só infalível, a fé, ou seja, a confiança em Deus. O homem de bem, ele busca aceitar. Esse verbo é extremamente relevante nas nossas vidas. Aceitar o sofrimento sem se queixar. Nós nos queixamos e murmuramos demais. Reclamamos o tempo inteiro, gastamos o tempo que temos reclamando. Só que assim, essa é uma condição de todos nós que estamos aqui na Terra, porque temos evolução para a Terra. Somos espíritos em desenvolvimento. E a nossa evolução enquanto espíritos permitiu que pudéssemos reencarnar num planeta de provas e expiações que está em transição planetária, que é o planeta Terra. Então, o que eu vivo aqui? Provas, expiações. Nem tudo são flores, mas também nem tudo são misérias. E eu preciso aprender a lidar com esses sofrimentos, com essas dores, com esses desafios, para que a gente não fique falando dificuldades. Quando eu começar a tentar agradecer até a dor que eu tenho e tirar a lição dela, eu vou começar a enfrentar o sofrimento de uma outra forma, de uma forma mais leve, passando por ele, aprendendo e evoluindo. Porque a pessoa sabe, ela não vai se queixar dos sofrimentos. O homem de bem, ele sabe que esses desafios são necessários ao seu progresso espiritual. Quanto evoluímos quando estamos passando por dificuldades? Como buscamos questões dentro de nós para resolver, solucionar situações? Como buscamos a Deus, socorro a Deus, para que essas situações sejam resolvidas? Então evoluímos, progredimos dentro desse processo. O homem de bem faz o bem pelo bem. Ele faz o bem sem esperar recompensa. Ele não faz o bem para se aparecer, para mostrar para alguém que ele é bom. Não. Ele faz o bem porque ele sabe que, na verdade, esse é o melhor caminho que eu posso escolher para mim. Para mim, o caminho do bem é o caminho seguro, sem atalhos, em que eu faço bem e eu sou o primeiro a receber todo o bem que eu faço. Quando eu estendo a mão para o meu irmão,
Eu sou o primeiro a receber toda a energia positiva do bem que eu realizo. Paga o mal com o bem e coloca a justiça acima de tudo. Hoje estamos vivendo momentos difíceis. Em muitas ocasiões, passamos por situações em que nós recebemos o mal de alguém. Alguém age, né, com maldade, leviandade para conosco. Agora, eu quero ser um homem de bem, eu não posso revidar. Eu não posso ter ódio, vingança. Eu não quero respondendo pagar na mesma moeda. Pelo contrário, eu vou responder, eu vou, na verdade, fazer pagar este mal com o bem. Eu vou fazer o bem àquele que está me fazendo mal. Eu vou desejar o melhor para ele. O melhor. Aquilo que eu quero para mim, eu vou desejar para essa pessoa. Se eu quero paz, eu desejo a ela. Se eu quero alegria, eu desejo a ela. Se eu quero amor, eu desejo a ela. E aí, na verdade, ele se sente feliz em poder servir os outros. Ele ajuda pelo prazer de ser útil. E é tão bom atender alguém nas suas necessidades. Atender a pessoa na sua necessidade. Ajudar, servir ao próximo é identificar a necessidade do outro. E aí eu preciso ver uma necessidade material, uma necessidade emocional, é uma necessidade psicológica, é uma necessidade espiritual. E ajudar, auxiliar, ter piedade e realizar a caridade. A pessoa de bem, ela é boa, ela é humana, ela é empática, ela é solidária, compreensiva e benevolente para com todos. Ela não faz distinção de raça, ela não faz distinção de crença, nem de nacionalidade. Ela não fala, eu escolho esse em detrimento daquele, pelo contrário. Pelo contrário, ele consegue, ele na verdade, ele enxerga a todos como sendo seus irmãos em humanidade, filhos do mesmo Pai. O homem de bem, ele tem como guia a caridade, o auxílio ao próximo, a ajuda, o estender a mão para aquele que necessita. Ele evita magoar o seu irmão ou prejudicar quem quer que seja. E principalmente, ele sabe que há necessidade de perdoar 70 vezes, 7 vezes, sempre quando o irmão falha para conosco, para com ele. O homem de bem não alimenta ódios, nem rancores, nem desejo de vingança. Ele não fica alegre com os defeitos dos outros, nem fica procurando o defeito do outro. Porque nós temos essa péssima situação, esse péssimo defeito de procurar o defeito do outro, a dificuldade do outro, o problema do outro e destacar isso. O homem de bem, ele estuda as suas próprias imperfeições, as suas fragilidades, as suas dificuldades íntimas. Então, se ele é orgulhoso, ele sabe que ele é. Se ele é egoísta, ele sabe que ele é. E ele busca tratar essas dificuldades íntimas, essas imperfeições. No lugar do orgulho, colocar a humildade. No lugar do egoísmo, colocar o amor. Então ele luta, ele trabalha por combater as suas imperfeições. Ele não se envaidece se ele tiver alguma riqueza,
algum recurso material, poder, autoridade. Ele não se envaidece, pelo contrário, ele sabe da responsabilidade que ele tem na mão em utilizar esses recursos para ajudar o próximo, para auxiliar, para alavancar e ajudar a todos que se encontram à sua volta. Ele não se orgulha das suas vantagens pessoais, do seu saber, da sua força. Ele sabe que se ele tem um pouco mais de desenvolvimento intelectual, é para que ele possa auxiliar aqueles que têm um pouco menos e trazer e elevar e ajudar que o irmão possa se desenvolver, crescer. Evita tudo que possa ser mais penosa a situação de seus irmãos que estão em posições inferiores. Então ele busca não causar danos a ninguém, não prejudicar, não fazer ficar pior a situação que já está. Pelo contrário, ele busca fazer ficar melhor uma situação difícil, aliviar, socorrer, ajudar, colocar água no fogo. E principalmente, uma pessoa de bem, ela respeita os seus semelhantes, como também quer ser respeitada. Então, que possamos, nessa noite, o capítulo é grande, né? Na verdade, o item é grande do Evangelho, no capítulo 17, que possamos aprofundar depois os nossos estudos, mas principalmente lutar para sermos um homem de bem, uma pessoa de bem. O verdadeiro espírita é aquele que luta braviamente para domar as suas más tendências e se transformar num homem de bem. Muita paz.